sempre que eu falo, vou fazer uma palestra lá em Piratininga, eles falam assim, você vai ver, eles dão um boa noite tão fraco. Você fala boa noite, parece que não tem ninguém encarnado. Eu falei, será mesmo? Bom, tá na hora de eu tirar isso a limpo. Boa noite, meus amados de Piratininga. Boa noite. Tá vendo? Erraram, não é bem assim. Mais uma vez, que gostoso estar aqui na casa de vocês, falando sobre um assunto que para mim é tão fascinante. Logo na entrada já vi que tem um carro ali com um adesivo com essa estampa. De quem é o carro? É do João. Então, eu já fiquei feliz porque 2 de abril, que foi ontem, foi aniversário do Chico Xavier de encarnação. Ele faria 107 anos de encarnado. E então eu falei, puxa, sempre no mês de abril, que é um mês tão importante para a nossa doutrina, foi o mês que nasceu Allan Kardec. Como assim? Kardec nasceu dia 3 de outubro. Não, Hippolyte Léon Denis Arrivaio nasceu dia 3 de outubro. Kardec nasceu com o lançamento do Livro dos Espíritos, no dia 18 de abril, que esse nome ficou conhecido aqui para nós. Então, o mês de abril é um mês muito forte para a gente. Eu acho que esses 2 homens, Chico Xavier e Allan Kardec, se são ou não são o mesmo espírito, não importa muito, mas a contribuição que ambos tiveram nas datas certas, nos lugares certos, é muito grande. E muitas das coisas que a gente escuta falar deles, já sabemos, ou às vezes é uma notícia de primeira mão, mas eu falei, puxa, pelo menos nesses dias eu gostaria de falar sobre o Chico, falar sobre a vida dele e alguns ensinamentos que ele trouxe para a gente. É a 3ª palestra que eu faço consecutiva. Ontem fiz em Sorocaba, como comentei, anteontem fiz em Marília e eu estava usando a mesma camiseta, mas não se preocupe, ela está lavada e vocês podem ver que não está nada desagradável aqui. Mas eu fiz questão de usar porque quero sempre levar essa bandeira de vestir a camisa. Meus pais sempre diziam, se você vai fazer um trabalho, você tem que vestir a camisa daquele trabalho, daquele lugar. Então, eu quero estar aqui vestindo a camisa Chico Xavier, que é um trabalho que vai fazer com que a gente veja que representante nós temos, que bonito é esse homem, esse menino, que durante toda a sua encarnação teve um trabalho tão digno para deixar a gente encorajado, entusiasmado. Quando um líder de algum movimento nosso falha, comete um erro feio, abala toda a estrutura daquela fé, daquelas pessoas. E Chico e Kardec foram pessoas que eu leio bastante a história de ambos, nenhum deles me decepcionou com atitudes violentas, com atitudes de corrupção. Portanto, cada vez mais me fortalece que esses enviados são enviados de Jesus, enviados de Deus para nos fazer feliz. E hoje quero prestar essa homenagem, que é desnecessária, ele não precisa dessas mesquinhas homenagens, mas que eu trago de coração uma mensagem que vai tocar fundo no coração de vocês, porque toca fundo no meu e são dignas de serem relembradas ou aprendidas essas histórias. E vou começar dizendo o seguinte: quando o Sr. Mahatma Gandhi foi assassinado em 1948, o Sr. Albert Einstein fez um pronunciamento de uma frase que se tornaria célebre por muitos anos. Ele disse assim: as gerações futuras terão dificuldade de acreditar que alguém assim em carne e osso esteve presente entre nós, se referindo ao Sr. Mahatma Gandhi. Mas não sabia o grande físico alemão que alguém assim em carne e osso era seu contemporâneo e vivia numa pequena cidade no interior das Minas Gerais. Seu nome de batismo, Francisco de Paula Cândido Xavier, mas foi conhecido e imortalizado como Chico Xavier, o maior médium de todos os tempos. Temos grandes médiuns e grandes nomes, mas não se aproximam da obra literária produzida mediunicamente pelo Chico e nem da atitude de amor e de dedicação à nossa humanidade e pela contribuição de amor e de bem-estar que ele deu para nós. Eu não tenho medo algum de parafrasear Albert Einstein, vou dizer que as gerações futuras, talvez desse menininho lindo que entrou, vão ter dificuldade de acreditar que alguém assim em carne e osso esteve entre nós, alguém assim como Francisco Cândido Xavier, o nosso Chico. Para fazer alguma coisa que mostre realmente a importância desse trabalho, eu fiz um levantamento de pesquisa para mostrar quanto é inquestionável a mediunidade do Chico, o fator com que ele faz e fez toda a sua obra.
Os 5 maiores autores brasileiros, escritores, não na minha opinião, mas na opinião de alguns conceitos, como por exemplo, o número de obras produzidas, o número de obras que foi traduzida para outro idioma, o número de obras que virou peça de teatro, que virou novela, minissérie e que influenciou culturas, estão estes: Monteiro Lobato, Paulo Coelho, Machado de Assis, Clarice Lispector e Jorge Amado. Esses 5 escritores brasileiros são considerados os escritores mais influentes que nós temos. Numa conta eu somei quantas obras cada um desses escreveu. Monteiro Lobato escreveu 68, Paulo Coelho 22, Jorge Amado 35, Machado de Assis 32 e Clarice Lispector 29. Na somatória dessas obras nós chegamos a um número de 185 obras, 185 livros escritos por grandes escritores. Muitos deles falavam mais de 2 ou 3 idiomas, como o Sr. Paulo Coelho, que conhece praticamente o mundo inteiro. Só que esse número grande de 185 obras não chega nem na metade das obras que Chico psicografou. Quase 3 vezes mais são as obras que o Chico deixou para a gente estudar, aprender, para a gente ser feliz. Um número que quase atinge a 500 obras, sem contar com receitas homeopáticas, sem contar com cartas psicografadas para as mães, somente obras mesmo de outros autores que vieram através da mediunidade do Chico e trouxeram para a gente. Mostra uma média impressionante de uma pessoa escrever 7,5 livros por ano. Alguém aqui lê 7,5 livros por ano? Ler já pronto, já mastigadinho, já digitalizado, já impresso. E não se esqueçam que Chico escrevia à mão rapidamente numa folha. Não podia entregar assim para a gráfica. Apagava aquilo depois de ter datilografado para ficar legível, para poder reutilizar a folha. Imagina o trabalho que esse menino não teve desde o início. Se alguém quiser tirar isso a limpo, pede para a mãe, para a namorada ou para alguém, um amigo, ditar para você um livro como Paulo e Estevão. E você fica escrevendo Paulo e Estevão. Vê quando que você vai acabar isso. E Chico tinha essa disponibilidade, esse carinho por todos nós. Ele vendeu mais de 50 milhões de exemplares. E se ele resolvesse receber um pouquinho de centavos, algum dinheiro por cada obra, o cálculo é que ele conseguiria comprar mais de 250 fazendas de gado. Mas ele não aceita um centavo da obra, alegando que não era dele. Ele não podia se apropriar de algo que era dos espíritos. Portanto, ele ajuda a bancar, a fundar e em todas as instituições, mais de 2.000 instituições de caridade, ao qual esse valor dos livros, dos valores que ele recebia e não ficava com ele dava para as pessoas. Chico nunca aceitou o 13º. Ele dizia que em dezembro é um mês com o mesmo tamanho de janeiro, de fevereiro, ou até um dia a mais, um dia a menos. Então ele não precisava de 2 salários. E com esse salário extra, ele gostava de ajudar os amigos. Distribuía em notas iguais embaixo de um abacateiro, que ele gostava muito. Vê-se por aí que é um homem atípico, um espírito do amor que nasce naquela criatura e desde menino demonstra muito amor. E quando se fala de psicografia, esses autores que citei, esses 5 maiores, escreveram coisas características da sua cultura, da sua cidade, do seu estado, do seu país. E quando você vê a obra literária de Chico, ou psicografada, ele aborda todos os temas possíveis: religião, ciência, filosofia, história, medicina, literatura infantil, literatura juvenil, prosa, poemas. Todos os tipos de manifestações artísticas foram dadas a ele. Chico foi homenageado tantas vezes como recebedor do Prêmio Nobel, nunca se importou com isso, mostrando para a gente que o grande valor da vida é o espiritual, é o valor doado a alguém, a sua atenção, o seu carinho, e não ficar com títulos e honrarias que vão nos prejudicar muito se acharmos que isso nos torna melhores. Se achar que essas honrarias e esse valor monetário que você tem aplicado o torna superior a alguém, porque chegará um ponto em que você deixará tudo para trás, vai ter que se despedir do pai, da mãe, dos filhos, da casa, do seu próprio corpo, porque teremos que morrer. E nesse momento somos só nós e Jesus, com os nossos valores conquistados, porque o que você conquistou é seu,
mas os valores que você não conquista, como dinheiro, como propriedades, fica para o verdadeiro dono, que é o planeta. Eu quero que vocês lembrem-se de um detalhe. Quando Jesus fala que você reconhece a árvore pelos frutos que ela produz, ele está dizendo uma figura de linguagem que se chama metonímia. Metonímia é quando você, por exemplo, vai na casa de alguém, como por exemplo pode ser na minha casa, e na sala você vê lá obras do Leonardo da Vinci, obras de Michelangelo, obras de Salvador Dalí, e você diz assim: nossa, você tem um Salvador Dalí na sua parede? Olha, aquele lá é um Leonardo, olha, aquele é Michelangelo, atribuindo à obra o próprio autor. Na verdade não é Leonardo da Vinci que está pregado lá, na verdade é uma obra dele. Isso chama-se metonímia. E a metonímia então mostra o quê? Que o estilo do autor não consegue sair dele. Vocês, ao escreverem uma redação, as professoras, você reconhece o estilo da pessoa, as palavras que você gosta de usar, o tamanho dos parágrafos. E existe uma técnica chamada técnica do pastiche, que é quando um estudioso das letras escolhe um autor e passa a estudar aquele livro, o modo como ele escreve, o ambiente que ele viveu, o assunto que ele aborda. E depois de uns 10 a 15 anos de estudo, ele começa a conseguir produzir textos que um especialista vai ler e fala: olha, é um texto de Machado de Assis, sim. Chama pastiche. Até hoje, o máximo de pastiche que foi se fazer é uma pessoa que conseguiu imitar 2 autores. Nunca se ultrapassou esse número. E alguns autores consideraram impossíveis de ser pastichados, ou seja, serem copiados. Agora, veja que interessante. Chico Xavier não só escreveu como pastiche de 1 ou 2, mas próximo de 300 poetas. Aqui na cidade de Piratininga, com certeza temos professores de literatura, professores de língua portuguesa. Lá em Bauru eu também tenho. E sempre gosto de citar 3 desses professores. O professor Júnior Marcílio Gomes, que foi meu professor no Ângulo, o professor Naú, que é professor do Objetivo, e a professora Vera da Cas, que é a professora também de literatura e de redação. Se eu pedisse para essas pessoas citar para nós 100 autores, 100 poetas, somente citar Jorge Amado, ou Jorge Amado não era um poeta em si, mas Olavo Bilac, Casimiro de Abreu, Augusto dos Anjos, Alta de Souza, eu acredito que eles conseguiriam citar 100. Mas se eu pedisse, mas fale um pouquinho de cada um, como era o estilo deles, em que corrente filosófica, em que corrente literária eles participaram, que época viveram, eu acredito que eles conseguiriam, porque são grandes professores. Mas se eu pedisse, chegue a mais 100, escreva sobre 200 poetas agora, somente poetas, pode citar entre portugueses e entre brasileiros, eu acredito que eles conseguiriam também. Seria um pouquinho mais difícil, porque memorizar 200 assim, com estilos, com características. Mas eu vou pedir mais uma coisa a esses professores: cite mais 100, complete 300. Eu acho já um pouco difícil de você, na tua memória, lembrar 300 poetas. Mas vamos acreditar e confiar nesses grandes nomes da literatura. Conseguiram citar 300. Agora vem um pedido praticamente impossível. Agora que você já citou esses 300, escreva poesias como se fosse ele. Escreve como Olavo Bilac escrevia. Escreva como Alta de Souza escrevia. Como Casimiro de Abreu escrevia. Eles vão dizer: eu sou professor de literatura, eu não sou poeta. Eu não sei escrever poesias como eles, posso escrever do meu jeito. E há um compositor brasileiro que, num show que estava vendo, ele tocando uma música que não era dele, ele falou: o único problema dessa música é que ela não é minha, que eu queria eu ter escrito essa música, tanto que eu gosto. Aliás, eu queria compor músicas desse estilo, mas eu não consigo. O meu estilo são as músicas que eu faço e que vocês já conhecem. Portanto, é assim, você não consegue mudar o teu estilo, somos assim mesmo. Para diferenciar e para embelezar um pouco nossa palestra, eu vou citar para vocês verem a diferença de modo de escrita e que um menino que estudou somente até a 4ª série conseguiu escrever. A primeira eu vou citar uma poetisa chamada Alta de Souza, uma mulher meiga, delicada, que encoraja-nos nas suas falas, nos seus textos. Essa é Alta de Souza. Preste bem atenção no jeito que ela escreve, está no Parnaso de Além Túmulo, uma poesia sobre a prece,
sobre o poder de orar, sobre o poder de falar com Deus e isso nos melhorar. Prestem bem atenção, que bonito, que simples que é. Chama Mensagem Fraterna. Ela diz assim: meu irmão, tuas preces mais singelas são ouvidas no espaço ilimitado, mas sei que às vezes choras consternado ante o silêncio da força que interpelas. Volte ao seu templo interno abandonado, a maior de todas as capelas, e as respostas mais lúcidas e belas hão de fazer-te alegre e deslumbrado. Ouça o teu coração em cada prece. Deus responde em ti mesmo e te esclarece com a força eterna da consolação. Compreenderás então essa dor que te domina numa linguagem pura e peregrina da voz de Deus em luz de redenção. Essa é Alta de Souza, um jeito feminino, de mãe, carinhosa, delicada, que nos encoraja a saber que qualquer dor que nós tenhamos, ela vai passar, principalmente se você se aproximar de Deus. Mas agora eu vou mudar radicalmente de estilo. E essa poesia, obviamente, foi psicografada pelo Chico, tanto da Alta de Souza, quanto desse irmão agora, Augusto dos Anjos, um homem que estilo mórbido, sarcástico, profundo. Veja que bonito o modo como ele se refere à morte, mas de uma maneira que é assustadora, não poupa palavras, não poupa a pessoa que está doente. E Augusto dos Anjos diz assim sobre a morte, e o doente na cama com aquela ferida gigantesca: ei-lo o doente que se desengana, a úlcera enorme baba uma gosma escura, é o esqueleto que se descostura ao bote da gangrena soberana. Linfa, sangue e suor em papa insana, na fusão miasmática sem cura, por sane e fel, no ventre da amargura, cospem a podridão da casca humana. Última convulsão que desgoverna, a morte chega brusca, horrenda e terna. Corre na goela hirta, fino gume, e a alma ditosa nasce agora noutro nível, é um parto novo, e a vida imperecível desabrocha, qual lírio sobre o estrume. Este é Augusto dos Anjos. Aqui não dá para vocês enxergarem, né, o arrepio no meu braço ou não? Da beleza com que ele descreve a alma saindo da sujeira do corpo, denso, cheirando mal, babando uma gosma, mas se libertando como um lírio saindo do estrume. E ele não poupa palavras. Imagina um moribundo lendo isso. Mas essa é a visão de um homem que não tinha outro estilo senão esse. E Chico, que não estudou esses poetas até a 4ª série, ninguém sabe disso, ele escreve lindamente um monte de poesias sobre Augusto dos Anjos, sobre Alta de Souza. Vamos pegar um meio termo agora. O príncipe dos poetas, Olavo Bilac, um poeta reflexivo que fazia com que Jesus estivesse pensando naquilo, não um poeta descritivo somente. Mas aqui vai um detalhe: os parnasianos são muito métricos, eles escrevem poesias em 4-4-3-3. As 4 primeiras linhas, as 2 da extremidade vão rimar entre si, e as 2 do meio vão rimar entre si. Na estrofe de baixo, as 2 do meio vão rimar com as 2 da extremidade de cima, e as 2 da extremidade vão rimar com as do meio. E as últimas 3 e 3, as 2 últimas rimam entre si e junto com as de baixo, e a de cima com a outra de cima. Olha que coisa impressionante. Alguém quer tentar escrever uma poesia assim? Pode escrever. Todos aqui têm muito mais instrução do que o Chico para fazer. Ele está se reportando à crucificação de Jesus. Olavo Bilac diz assim: fita o mestre da cruz a multidão fremente, a negra multidão de seres que ainda ama. Sobre todos se estende o raio dessa chama que lhe emana da luz de um olhar clarividente. Gritos e altercações, Jesus amargamente contempla a vastidão celeste que o reclama, e sob os gládios da dor aspérrima derrama as lágrimas de fel do choro mais ardente. Soluça no silêncio a alma doce e submissa, e em vez de invocar de Deus o fogo arrasador em tormentos que arrasem, lança os marcos da luz na noite primitiva e pede aos céus em prece compassiva: perdoai-los, meu Pai, não sabem o que fazem. E Chico psicografou tudo isso. Alguém tem alguma dúvida sobre a honestidade do menino?
Por que será que alguns autores, alguns especialistas que queriam desmascarar o Chico foram lá verificar o seu trabalho, perguntaram, analisaram, cheiraram, lamberam, fizeram de tudo, só que depois não se pronunciaram? Fala agora o que você achou, mostra a mentira, mostra o truque do ilusionista, desvenda o mágico. Não quero me pronunciar. Isso é um orgulho estampado. Eles foram desmascarados, mas preferiram não se pronunciar. Mas vai que alguém que falou isso que eu vou dizer a vocês tem razão. Esse menino tem um chip distorcido na cabeça, ele tem um neurônio lá meio esquisito, que ele escuta uma poesia, ele começa a escrever igual, como alguns meninos que veem esse móvel. Que móvel é esse? Isso não é um móvel, chama piano. Aí o que faz? Sai som e ele toca uma obra de Bach. Vai que esse menino tem um problema. Então, pode até colar com os autores famosos e conhecidos, mas como que vai colar com autores desconhecidos, que nunca se manifestaram? Alguém já ouviu falar em José Petitinga? José Petitinga é um poeta baiano que só se revelou através da mediunidade do Chico. Alguns tiveram interesse em saber quem era, foram à Bahia, num lugar indicado pelo próprio Chico, e encontraram lá um livro numa biblioteca, como se fosse uma biblioteca da cidade. Ninguém tinha conhecimento dessa criatura. Como é que o Chico vai escrever um poeta que ele não sabe que existe, no estilo de alguém que ele nem sabe que existe? Mas escreveu tão bonito sobre a dor. E a dor é uma professora, segundo José Petitinga, uma professora que quer nos ajudar, uma professora amiga que quer nos mostrar o caminho melhor, que nos corrige quando erramos, que curva nossos joelhos quando estamos orgulhosos demais. E José Petitinga, se reportando da dor, sobre a dor, diz assim: quando nasci, nasceste, anunciaste minha vinda ao mundo com um gemido, e nunca mais de mim te separaste, sempre juntos os dois temos vivido. Conheço a tua garra, e tu conheces meu sorriso, os meus desejos, tudo. És tu que arranca de minha alma as preces, és tu que me obrigas a um bramir sanhudo. Minha sombra não és, percebo agora, pois a sombra exige claridade, e eu te vejo e te sinto a toda hora à luz do sol e em plena escuridade. Parece que te abrasa ardente zelo por tudo que me segue e me procura. Tudo em mim tem a marca de teu selo. Ideias, sensações, amor e ternura. Até os meus mais secretos pensamentos, ciosa espreitas, rancorosa e fria, e nega aos meus rudes padecimentos a extrema unção bendita da alegria. Quem, pois, és tu, que tanto me acabrunhas, se me acompanhas na vida como amante, por que cravas longas unhas no meu peito sem forças, arquejante? Quem, pois, és tu? Quem és tu? Bem sei quem és, bem sei quem és. És a dor inexorável, a estrela polar de minha vida, a minha amiga inseparável, enquanto o mal em mim achar guarida. Quando, porém, no lugar do mal, triunfante o bem surgir, dourando o meu futuro, me deixarás dizendo: amigo, adiante, já podes seguir sozinho, pois agora és puro. Meu Deus, que coisa linda. Dá para perceber outro arrepio, pessoal? Não. Mas vocês tinham que confirmar. Dá um close aqui, vai estar. Meu, José Petitinga, um poeta que não respeita muito por ter uma liberdade assim métrica, mas diz tantas coisas verdadeiras. Um dia não sofreremos mais. E sofremos por quê? Porque erramos. Você deita no sol lá, sem passar protetor, desconsiderando o conselho da medicina, e à noite você tem que experimentar o que vai acontecer. Não é castigo, é consequência. Mas a dor veio para te mostrar, não faça mais isso, para o teu bem. E esse é José Petitinga. Mas eu adoraria, mas não vim aqui para ficar dizendo poesias para vocês. Adoraria vir um dia aqui, passar a noite só dizendo poesias do Chico. Eu sou encantado por essa arte de rimar, de trazer ensinamento de uma maneira poética e bela. Mas também não vim falar só do médium Chico Xavier. Eu vim falar do homem Chico Xavier, do jovem Chico Xavier, do menininho Chico Xavier. E esta, eu garanto para vocês, é a parte mais bonita da história. Chico nasceu no dia 2 de abril de 1910. Ontem ele teria completado 107 anos. Um menino que desde pequeno demonstra uma eterna gratidão a Deus, um eterno discípulo de Jesus.
Não tem aquela história que nós dizemos assim, eu já aprontei muito nessa vida, viu? Nossa, como eu fazia bagunça. Nossa, quando eu era jovem. Agora eu casei, agora eu acomodei. Eu acredito que você parou com essas coisas, mas Chico não teve essa fase. Não tem um relato dele tocar uma campainha e sair correndo. Não tem um relato dele pichar um muro, amarrar lata em rabo de gato. Não fez nada contra o Evangelho de Jesus. Desde pequenininho demonstrou um amor profundo a Deus e ao próximo, atendendo os 2 maiores mandamentos ensinados por Jesus. Ame a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a si mesmo. É claro que Jesus, na questão 625 do Livro dos Espíritos, mostra, ele é o nosso guia e modelo, mas eu acredito que olhar para o sol é um pouco difícil. Vamos olhar para uma lâmpada mais perto. Segue o exemplo de Chico e você está bem amparado para seguir o modelo máximo, que é nosso Mestre Jesus. Chico, desde pequenininho, já enfrenta um problema, a miséria, a dificuldade financeira. 8 irmãos, 9 filhos, de um casal que era Dona Maria João de Deus, uma lavadeira, e de um homem que no início era operário e depois passa a ser vendedor de bilhetes de loteria, seu João Cândido Xavier. Logo aos 4 para os 5 anos, Dona Maria João de Deus adoece gravemente e o Chico no leito com ela diz assim: Chico, se disserem que mamãe morreu, não acredite. Mamãe vai estar só dormindo, fazendo uma cura, um tratamento, e quando ela estiver boa eu volto para conversar com você. E ele acredita. Tá bom, mãe, tá tudo bem. E aos 5 anos de idade, Dona Maria João de Deus desencarna. Perder mãe é uma coisa bem triste, ainda mais para um menino de 5 anos, ainda mais quando o teu pai não tem mais condição de manter os teus irmãos junto com você. Então, por ele ser um vendedor de bilhetes de loteria, de poder ficar somente na rua vendendo fora de Pedro Leopoldo, ele distribui um filho para cada comadre, para cada compadre, para cada tio, que pudesse cuidar das crianças. Não havia condição. Imagine a dor no coração das crianças. Perde a mãe e ainda seus irmãos são separados de você. E Chico cai para morar com uma madrinha, Dona Maria Rita de Cássia, uma mulher muito católica e muito severa, não por ser católica. Podia ser até uma ateia, podia ser uma espírita, podia ser uma evangélica, uma hinduísta, uma muçulmana. Não importa, não tem relação uma coisa com outra, mas ela era muito católica e não compreendia certas coisas que o Chico falava. Ele falava: madrinha, eu vejo os amigos do arco-íris, eles vêm aqui me ver. E ela, achando que era o demônio, batia forte no Chico, batia com varas de marmelo. Eu vou fazer um pedido aqui para vocês que têm filhinhos pequenos. Se não tiver outro jeito, dá palmadinha no bumbum com a tua mão. Não usa um instrumento para bater nele, não, porque você não quer nem ver o ardor que está dando na palma da tua mão de bater. Eu acho que quando você está fazendo isso é porque você perdeu a tua cabeça, você perdeu a tua condição de negociar ou de falar: não, mamãe não vai mais atender você nesse ponto, e não espancar uma criança como Chico foi. Chico, quando ia na igreja católica com a mãe dele, dizia assim: mãe, a senhora está vendo da cabeça de Nossa Senhora sair uma luz muito bonita, muito forte, que ilumina todo o salão? Que luz, Chico? Eu não estou vendo nada. É a luz da iluminação normal. Fica quieto. Mãe, a senhora está vendo que quando o sacerdote vem com a hóstia, ela está iluminada? E quando põe na boca da pessoa, a pessoa fica iluminada? Chico, você deve estar delirando. Eu vou levar você no médico. Está com febre? Não compreendendo a mediunidade. O que mostra que o amor de Jesus está em todas as religiões. Nós não somos privilegiados ou não privilegiados por sermos espíritas. O mundo espiritual não é espírita, o mundo espiritual é amor, é verdade, é caridade. Quem faz mais, quem faz menos, está se dando melhor. Lembre-se que Jesus não deixou dito assim: eu quero que vocês sejam espíritas, eu quero que vocês sejam católicos, eu quero que vocês amem a Deus e amem ao próximo. Escolhe a religião que vocês quiserem, mas eu só peço isso a vocês. Como o próprio Chico falou, eu não vou pedir que escalem um Everest ou façam grandes sacrifícios. Jesus não pediu isso, ele só pediu que amássemos uns aos outros. Então esse é o pedido e manifesta em qualquer lugar. E Chico via na igreja católica essa manifestação. Mas então, quando ele falava para a madrinha sobre isso, a madrinha batia forte com vara de marmelo, batia no braço, batia na mão, batia na bunda, batia nas pernas, batia no pé. E a espiritualidade começou a ficar preocupada em você apanhar muito e ter problema na mão.
Não pode bater nas costas da mão. A palmatória, quando você tinha que ir, era na palma. Se bater aqui pode romper vaso sanguíneo, romper ligamento e você não mexe mais a mão. Então é muito importante que não se aconteça isso. E a espiritualidade talvez pode ter providenciado uma coisa. Mas Chico pediu, e eu vou atendê-lo, que não fale mal de Dona Maria Rita de Cássia. Porque uma mulher que aceita uma criança para criar e já tem um filho adotivo, que era o Moacir, 1 ano mais velho que o Chico, ou um pouquinho mais velho, não pode ser uma mulher má. Então eu não vou falar de Dona Maria Rita de Cássia. Eu só vou citar os fatos. Uma vez, não se sabe o que era, aparece uma ferida na perna do Moacir, desse menino que era o que dividia o quarto com ele. E o Moacir gostava muito de ver o Chico apanhar e fazia xixi na cama que o Chico dormia. E dizia: mãe, veja, o Chico fez xixi na cama outra vez. E o Chico, na sua pureza, falava: madrinha, eu não consegui segurar. Para não desmentir o primo, e varada de marmelo, e em certos casos, garfadas na barriga, que atravessavam a derme, atravessava a epiderme, e perfurava e sangrava aquilo. E essa ferida do Moacir, sempre que não queria sarar, fazia tratamento, água boricada, água oxigenada, pomada caseira, folha amassada. Imagina, em 1915, o Chico tinha 5 anos, o que poderia se pôr ali? Sempre que o Chico apanhava, ele corria para o quintal, numa bananeira, dizem alguns livros, outros não relatam ser bananeira, mas ele conversava com Dona Maria João de Deus, a mãe dele, que cumpriu a promessa e voltou para falar com o Chico. Mas aí ele falava: sabe, mamãe, eu até não me importo de tomar essas surras da madrinha, porque toda vez que eu apanho, eu venho aqui e converso com a senhora. Veja que coração diferente, veja que sentimento diferente. Um menino que tem tudo para nascer revoltado, pobre, morre a mãe, o pai entrega para uma outra situação. E ele, quando vai trabalhar ainda muito menininho, trabalhava numa loja de algodão, a partir dos 4, um pouquinho mais velho, na 4ª série primária, ele estava com uma doença do pulmão por causa dessa fábrica de algodão, e ele então tem que ser afastado da escola e para de estudar. Mas a ferida da perna do Moacir não queria sarar, pessoal. Eu suponho que poderia ser um tipo de infecção, porque as infecções só saram com antibiótico, ou são ajudadas pelo antibiótico. Só que estamos em 1915, e Alexander Fleming descobre a penicilina em 1928, até chegar numa cidade como Pedro Leopoldo em 1950. Já teria morrido o Moacir de infecção. Mas não quer sarar. Vamos apelar, como nós fazemos, depois que a alopatia deitou com arreio, a gente parte para a homeopatia, né? Agora sim, vai partir para a tua fé, muito boa a tua fé. E ela leva então o Moacir numa benzedeira. E o Chico, não tendo com quem ficar, vai junto. E a benzedeira diz uma coisa muito boa: essa ferida só sara com simpatia. Como é a simpatia? A cada 3 sextas-feiras seguidas, um menino de até 5 anos tem que lamber a ferida. Se ele lamber a ferida, em 3 sextas-feiras, desse modo, ela vai sarar. Aí ela pergunta, apontando ao Chico: esse traste serve? E ela diz: quantos anos ele tem? Tem 5. Então serve sim. Então o Chico corre para o fundo do quintal, outra vez fala com Dona Maria João de Deus e fala assim: mãe, a senhora viu que eu estou sabendo, Chico? Ai, mãe, mas ela quer que eu lambe a filha do Moacir, não vou fazer isso, não vai sarar, não quer sarar por nada, você acha que eu vou fazer? Não vai sarar. Ela diz uma coisa muito importante: Chico, se você fizer com amor, ela sara. E além do que, Chico, nós do mundo espiritual vamos te ajudar, vamos colocar remédio na filha do Moacir, porque se ela sarar, a madrinha vai ficar tão feliz com você que não vai mais te bater. Preocupada já com os braços. Eu tenho um menino de 6 anos de idade, eu não consigo imaginar ele se comportando assim, aceitando um ato desse, porque o Chico falou: tá bom, mãe, então eu vou fazer com o maior amor que eu tiver. Ele lambe a 1ª sexta-feira, ele lambe a 2ª sexta-feira, ele não lambe na 3ª sexta-feira, porque a perna do Moacir estava assim, não tinha mais sinal de nada, numa ferida que não queria sarar. Como cirurgião dentista, eu vou dizer uma coisa a vocês: na nossa saliva dos mamíferos tem um peptídeo que chamamos de EGF, Epithelial Growth Factor, que significa fator de crescimento epitelial, muito cicatrizante. Se vocês não tiverem alguma infecção na boca e passar saliva numa ferida, vocês estão colaborando bastante para aquela ferida cicatrizar.
Por isso que os cachorros, que são mamíferos também, lambem as feridas dos donos, lambem as próprias feridas, num instinto de limpar e de pôr um remédio lá. E é verdade que existe isso. E Chico conseguiu curar talvez com esse EGF. E eu tenho dito a vocês sempre, a minha memória tem me falhado. Eu não tenho conseguido memorizar muito bem as coisas. Mas teve um outro menino, um outro jovem, se eu não me engano, Galileu, que também usou saliva para curar uma pessoa. Ele cuspiu no chão, fez lodo com a mão, passou nos olhos de um cego e falou: vai lavar no tanque de Siloé, filho. Esse cego foi, lavou e voltou enxergando. Eu não sei muito bem o nome desse jovem Galileu, não sei quem é, se alguém quiser me ajudar, mas eu tenho plena convicção que ele tinha muito amor também no coração, e que o amor pode curar coisas que nós não imaginamos, e o amor pode nos curar, todos nós doentes aqui, mas infelizmente não temos esse amor. Mas o Chico conseguiu essa proeza e não apanhou mais. Ele consegue mostrar para a vida, para a madrinha, que ele era um menino de paz. E eu estava brincando, obviamente, que eu não lembro o nome da pessoa. Yeshua, em hebraico, é um nome que eu nunca vou esquecer. E tenho pedido a ele que permita em todas as minhas futuras encarnações ter uma participação na divulgação do seu evangelho, em defender essa causa que só faz bem aos meus irmãos, a todos nós. A primeira manifestação mediúnica do Chico, que foi reconhecida, foi quando ele tinha 12 anos de idade. Houve uma campanha, uma prova na escola dele sobre escrever uma redação sobre o centenário da independência, 100 anos, em 1822, então estávamos em 1922, o Chico tinha 12 anos de idade, de 10 para 22, 12 anos, e ele então, como todos os outros alunos, recebeu essa incumbência, escrever uma redação sobre o centenário da independência, e ele, quando senta para escrever, percebe alguma coisa, levanta, vai para a professora e fala assim: professora, tem um homem lá do meu lado falando que quer ditar para mim a redação. O que eu faço? Fala: Chico, que homem, Chico? Ó, seus alunos, seus amigos, os colegas já começaram a escrever. Vai escrever, senta lá. Ele, em toda bondade, volta e senta. Levanta. Professora, ele continua lá. Ele quer ditar para mim a redação. E ela toma uma decisão brilhante. Quer saber, Chico? Escreve o que ele está falando. Ótimo. Deixa eu abrir um parênteses para vocês. Ah, se fosse comigo isso. Você quer editar a redação? Fala baixo, hein? A professora vai pegar. Peraí, só uma coisa. Amanhã tem prova de matemática. Você estudou? Ó. Mas esse é o Chico, né? Esse nome que está aqui nessa camiseta, que está no meu coração. E eu, nada. Um fraudulento, que com certeza aceitaria essa ajuda e não contaria à professora. E o Chico escreve, entrega as redações, passam-se alguns dias, é lida, corrigida, e a professora lê a do Chico em público, comentando que não foi só a melhor redação de todos os tempos da escola, como ganhou menção honrosa de Pedro Leopoldo, pela beleza, a verdade que estava escrito lá. E aí, uma menina, aparentemente dizem chamar Mariazinha, diz assim: ah, professora, sabe o que é? É aquele espírito lá que ditou para ele, não foi ele que escreveu não, ele não merece isso. Aí a professora fala: ô Mariazinha, você quer ir para a diretoria? Vai agora, porque eu não admito que você fale assim. E o Chico, eu já abri outro parênteses, se fosse comigo. Vai, Mariazinha, dançou agora, não sei do que você está falando, que homem, eu escrevi, aqui ó. Mas o Chico fala assim: professora, não manda ela para a diretoria não, ela está falando a verdade, não foi eu que escrevi. Um homem de barba estava do meu lado, eu estava louco para falar que era o Dr. Bezerra de Menezes, mas eu não sei, não fala na literatura. Falou que um homem de barba. Então ele diz assim: professora, muito bonito, viu, Chico, você querer defender a tua colega. Então os dois para a diretoria. E ele, na sua pureza e bondade, encaminhando ele fala assim: quer saber, professora? Vamos fazer um teste, fala para ele escrever uma redação agora na lousa. Fala para ele escrever alguma coisa, um tema que nós vamos falar agora. Diz que o Chico ouve uma voz e diz assim: Chico, não se preocupa não, deixa ele dar o tema que quiser, eu estou aqui, eu escrevo com você. Ai, que delícia! Não é gostoso isso? Imagina, ele fala: manda aí tema, pessoal, manda 2 que eu faço uma poesia agora. Esse espírito era Alta de Souza.
a primeira poesia que eu disse para vocês, e ela escreve sobre o tema citado, areia. Um menino estava com o pai pedreiro fazendo a construção, fala para escrever sobre areia. E ele escreve uma coisa encantadora na lousa instantaneamente, dizendo assim: meus filhos, ninguém escarneça da criação. O grão de areia é quase nada, mas parece uma estrela pequenina refletindo o sol de Deus. O grão de areia que ao pisarmos é insignificante, ganha dimensão inimaginável quando junto com outros grãos vira instrumento do passar do tempo. Eu gostaria de um dia, com a autorização da casa, vir fazer uma palestra só sobre esse trecho. A profundidade que tem esse trecho aqui. Não é possível que um menino, na pressão de última hora, escreveu. Chico estava sendo escarnecido. Vem o pedido: meus irmãos, ninguém escarneça da criação. Ele não estava pensando nisso. Ele fala assim: ó, o grão de areia, que é esse menininho, reflete o sol de Deus. Agora ele vai fazer uma coisa que Kardec comentou. Ele diz: o grão de areia que ao pisarmos é insignificante, mas junto com outros grãos ganha dimensão inimaginável e vira instrumento do passar do tempo. Vamos imaginar, aqui bifurca em duas interpretações. Lei de sociedade, sozinho eu não consigo evoluir, sozinho eu sou insignificante, mas junto com vocês nós nos evoluímos juntos. A lei de sociedade de Kardec diz isso: precisamos uns dos outros para crescer e amadurecer. A grande universidade da nossa escola, da nossa vida, a grande universidade é o relacionamento. É isso que é difícil. Quem mora sozinho, o ar-condicionado está sempre agradável, mas quem mora acompanhado está muito frio, está muito calor, não quero ver isso, quero dormir, quero acordar. Como é difícil conviver. É a grande universidade da vida, a convivência harmônica. Mas ele também, além de citar isso, diz: um grão de areia eu não consigo nada, mas com vários grãos de areia eu consigo criar um instrumento que mostra o tempo passar, uma ampulheta. Então, com esse instrumento, que você sabe qual é, vira areia, consegue criar um instrumento que passa o tempo. Se eu pegasse qualquer um de vocês agora e falasse: vem cá, você, escreve agora alguma coisa aí sobre tijolo, sobre respeito, sobre amizade, sobre chuva, não dá para pensar na pressão. Ele bateu e escreveu em 5 minutos. A Alta de Souza estava ditando para ele. Então, eu não tenho dúvida alguma, meus amados, que o nosso país é o país mais poderoso em espiritismo. Eu participei do congresso em Portugal, fiz palestras em Portugal, e lá um palestrante disse que nosso Brasil tem 14 mil centros espíritas cadastrados pela FEB. É em primeiro lugar, e o segundo lugar tem 400. De 14 mil em primeiro para 400 o segundo. Veja a diferença de um país para outro. Por quê? Sem dúvida nenhuma, por homens como Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, Jesus Gonçalves, Jerônimo Mendonça, Francisco Peixoto Lins, Eurípides Bassarnufo e a estrela maior, Francisco de Paula Cândido Xavier. Sem dúvida alguma, Kardec foi o codificador, mas o divulgador da doutrina foi Chico, que fez com que o nosso país fosse o país mais forte em doutrina espírita. Mas eu queria dizer algumas histórias para vocês, e que o tempo passa tão rápido, tem tantas encantadoras histórias que mostram quanto Chico é bom, quanto Chico é amoroso, e dá para ler o Evangelho nas atitudes do Chico. O Evangelho de Jesus não é para nós só lermos, é para nós praticarmos, é para você pôr em prática o que você aprendeu, é você sair daqui com o coração renovado e mudar uma opinião de maldade, mudar uma opinião de não perdão, mudar uma opinião de desprezo. E uma história que eu quero dizer para vocês é uma história que conta da deficiência de saúde que o Chico enfrentou. E que todos nós aqui somos muito calmos quando estamos doentes, não é? Quando está com febre, acamado, a gente é bonzinho, bem-humorado, e às vezes não estamos nem perto das coisas que Chico enfrentou. Quando um repórter perguntou assim para ele: Chico, deixa eu perguntar uma coisa, a última pergunta. Você não fica incomodado, não, dessa peregrinação na porta da tua casa? Você é um homem que, permita dizer, doente, com problemas nos olhos, com problemas que já foi internado, quem não sabe, o Chico foi internado várias vezes por problemas de saúde e por muitas dificuldades, até dessa mediunidade tão ostensiva. Presta atenção na resposta do Chico e parem de reclamar da vida. Não, filho, eu não fico incomodado, não. Cada pessoa que vem aqui me dá um abraço, me traz um presente, que eu chamo de felicidade. Mas, sabe, filho, eu não enxergo nada por essa vista. Essa vista não funciona.
E dessa outra, eu faço tratamentos com colírios variados que me ajudam a diminuir um pouco aquela sensação de, sabe, estar com areia nos olhos. Mas sabe, filho, há muito tempo já percebi que enxergar, ainda que precariamente, ainda que por um olho só, para mim já é um privilégio. Olha como ele encarava as coisas. É claro que Deus poderia dar uma saúde para o Chico, ou outra visão, ou 3 visões se quisesse. Mas o Chico queria mostrar que eu sou grato a Deus e feliz em qualquer circunstância. Quando você está enfrentando uma doença, é porque Deus quer ver como que você se comporta mediante aquela doença. Não é que Ele quer provar para você que Ele está de mal de você. Porque Deus não fica de mal de ninguém, nós que viramos as costas. E as doenças são coisas boas para nos melhorar, como José Petitinga falou na dor. Então, primeiro ensinamento, não reclama da vida, não. Torne a sua vida agradável a quem mora com você. Porque André Luiz falou que nós somos 2 aparentemente. Um que mora em casa e um que mora na rua, que vive na rua. O de casa, mal-humorado, chato, ranzinza, reclamão, não gosta das coisas que faz, não muda, não vê um filme com a gente, não é companheiro. E na rua, bom, alegre, bom para os amigos, atencioso. Aceitam comer um negócio que não gosta muito, mas se fosse em casa era diferente. Somos 2, eu vou perguntar para vocês, quem que é o verdadeiro eu? O de casa ou o da rua? Segundo André Luiz, é o de casa, viu? Somos os chatos de casa, porque em casa você cai as máscaras, em casa você fica com aquela roupa de político rasgada, com aquele cabelo desgrenhado. Se fosse chegar uma visita, você se arruma. Por que você não se arruma para sua esposa? Por que você não fica mais bonita para o marido? A convivência, gosto dessa voz, gosto. Acho boa essa voz. Então, essa é a página, viu? Espiritismo, Ciência e Filosofia, _Tato Sávio. Caso alguém goste, se inscreve lá, dá um curtir, que vocês vão ser notificados sempre que eu e a Thaís começarmos uma palestra ao vivo em algum lugar. Vai ser uma palestra ao vivo vai começar. Aí, se vocês quiserem, vocês assistem em casa. E eu nunca vou esquecer de um menino que falou, sabe, Tato, graças a Deus está sendo transmitido, porque eu posso ouvir sua palestra de fone, porque meu pai e minha mãe não deixam eu ir no centro, e eu gostaria de ver como que é. É isso que faz um centro espírita? É isso mesmo. Então, não reclamemos, pessoal. E outra coisa que é muito importante, às vezes, estando no planeta de provas e expiações, temos certas tristezas no coração. Não tem isso? O Chico estava um dia se sentindo bem, sem explicação, a alegria dele começa a cair. Ele começa a ficar chateado, desgostoso, sem explicação. Emmanuel percebe isso e fala, ô Chico, o que aconteceu? Está ficando triste, sem motivo? Não está mais alegre como estava? E não recebeu nenhuma notícia ruim. Então me identifico tanto com isso. Não sei se vocês também, principalmente as mulheres, choram sem saber porquê, como se uma cobrança viesse nos exigir e você não lembra de nada, mas uma melancolia toma conta e está tudo bem, está todo mundo saudável em casa, não aconteceu nada. E Emmanuel diz assim para o Chico, Chico, não se preocupa, Chico. Acontece com quem está habitado, encarnado num planeta de provas e expiações. É normal a felicidade não se sustentar assim. Como uma água que estava no fogo, você desliga o fogo e ela começa inevitavelmente a esfriar. Mas então, eu vou te dar um conselho, Chico, que sirva para todos nós em dias tristes. Para o que você está fazendo, vai para o seu quarto, feche a porta, converse com Deus. Abre as comportas de lágrimas do seu coração. Pode chorar, Chico, mas depois lave o rosto e vá sorrindo atender a multidão. Porque o coração é seu, Chico, mas o rosto pertence aos outros. Portanto, ninguém tem direito de fazer cara feia para ninguém. Nenhum argumento é tão forte que fale para você. Ah, também atrasou meu salário. Olha que calor que tá. Sobra tudo para mim. Se fosse alguém um pouquinho mais elevado que você, não faria como você fez. Então, não temos esse direito de ser chato, de fazer cara feia. O rosto é dos outros. O coração você pode até ficar triste e aguentar firme, mas o rosto sorria, disfarça, e isso é até uma antítese, é o antídoto contra a tristeza. Você vai se elevando, vai para o seu quarto, pede ajuda a Deus, refaça suas energias e vai sorrindo atender a multidão, vai sorrindo para a tua vida. Isso é uma história que eu gosto muito,
muito bonita da vida do Chico. Uma outra que eu quero contar, mediante o avançado eu vou ter que pular algumas coisas aqui. É uma história que aconteceu quando o Chico estava em casa adoentado, e que mostra o trabalho, o esforço do Chico em ser um grande discípulo de Jesus. Adoentado, aquele corpo ruim, aquela situação que você mal consegue apertar a mão de tanta dor muscular que você está, uma gripe. Bate na porta do Chico e era um menino. Fala assim: oi, seu Chico. Oi, menino, tudo bem? Eu vim só falar que o seu Juca morreu. O seu Juca foi um dos primeiros chefes, dos patrões do Chico, quando ele era bem menininho. Ele fala: poxa, tudo bem, eu mais tarde vou lá na casa dar um abraço na família, no velório. Não, seu Chico, não vai ter velório. Não vai por quê? A família não tem dinheiro para pagar uma funerária, para comprar um caixão. Isso que o Chico sentiu uma dor profunda, porque o patrão do Chico, esse seu Juca, ajudou muito a família do Chico, com o salário do Chico, que dava integralmente ao pai, que poderia ter sido revoltado com o pai porque abandonou eles quando tinha 5 anos, mas não, Chico trabalhou e deu integralmente o salário ao pai. Ele diz assim: pede o seguinte, menino, fala para a família não tomar nenhuma providência, vai na frente, eu vou ver o que eu posso fazer. Vai, abre a gaveta. Ele vai pegar o dinheiro para comprar o caixão? Não, o Chico não tinha dinheiro, ele não tinha dinheiro, mas ele pega uma roupa que possa sair para a rua, ele estava acamado, e vai de porta em porta, batendo palma e pedindo: por favor, a senhora não poderia contribuir com um dinheiro para comprar um caixão para um amigo que morreu? É o seu Juca, da mercearia que mora. Nossa, isso, toma, Chico, alguma coisa. Ele pega e vai de porta em porta, adoentado, pedir um dinheiro para ajudar o ex-patrão. Porque é igual nós, né? Nós temos uma relação boa com os patrões, né? Gostamos dos chefes, somos pessoas bem relacionadas, não falamos mal dele pelas costas, não boicotamos. E o Chico também era como nós, então ele vai ajudar o seu Juca. Aí ele vai, bate de porta em porta, só que o tempo passa rápido demais, não vai dar tempo, e ele começa a perceber que o dinheiro também não vai dar. Então ele toma uma decisão: eu vou na casa da pessoa, entregar o que eu consegui e prestar uma solidariedade. No caminho ele encontra um cego que era muito amigo do Chico, gostava muito do Chico. O Chico ajudou muito esse rapaz. E ele cumprimenta: oi, meu nego. Ele chamava esse cego de meu nego. E ele dizia assim: oi, Chico, tudo bem? Não estou bem não, meu nego. Eu estou muito triste, sabe? Eu estou indo para casa. O que foi, Chico? Está chorando? O Chico estava emocionado. Meu nego, eu tentei comprar um caixão de defunto para um amigo e nem o do mais barato eu vou conseguir. Eu não valho nada mesmo. Não consegui juntar dinheiro, também não tinha dinheiro para comprar para ele, dar pelo menos um enterro digno. E o disco cego fica emocionado, daquele olho escuro sai uma lágrima clara, e ele diz assim: olha, Chico, não conheço esse seu Juca, não sei quem é, mas conheço muito bem você, e sei que você já me ajudou tanto, e outras pessoas você ajuda, e que se você está precisando disso, é hora de eu te retribuir. Chico, pode ficar com o meu dinheiro, que ele arrecadava. O Chico diz: meu nego, eu vou aceitar porque é muito importante, mas eu vou lhe devolver. O Chico já tinha dado muito mais para esse rapaz, mas mesmo assim devolveria. Pega o dinheiro, vai, consegue comprar, fala na funerária do caixão mais barato. Quando ele vai para a casa do seu Juca, já estava tendo um velório. As pessoas que ele tinha falado já estavam lá, prestando solidariedade à família. Ele consegue realizar. Enterra o seu Juca, voltando para casa adoentado. Não esqueçam desse detalhe. Ele chega: que história linda, acabou. Não, para mim ela fica bonita agora, porque ele encontra uma pessoa lá na casa dele, que só ele vê, o Emmanuel, que estava com a cara feia, cara fechada, e fala assim: Chico, eu nunca fui partidário de esmolar. Eu fui lá no dicionário: esmolar, pedir esmola. Eu nunca fui partidário de pedir esmola, Chico, nunca te dei autorização para fazer isso, eu nunca ensinei ninguém a fazer isso. Mas mediante ao teu estado emocional, ao teu estado físico, Chico, e esse ato de bravura que você teve de levantar da cama, pedir de porta em porta para comprar um caixão para o teu ex-chefe, o teu ex-patrão,
Eu parabenizo você, filho, por essa bravura. Vai para o seu quarto, vai descansar um pouco, porque amanhã nós temos um longo dia de trabalho. E o Chico vai, e quem sabe no dia seguinte ele psicografa Paulo Estevão, Renúncia, Missionários da Luz, Obreiros da Vida Eterna, algumas poesias. E isto mostra como nós devemos nos comportar mediante a gratidão ao amigo, ao fato da família estar sofrendo uma dor, e muitas vezes eu me envergonho de lembrar disso, quando alguém fala, fulano de tal morreu, vamos lá no velório um pouco? Eu falo, ai meu, não quero ir em velório agora, eu queria ver um programa na televisão. Vai lá, põe uma roupa bonita das várias que você tem, pega o dinheiro da carteira, vai lá, você está saudável ainda por cima. E ele, adoentado, faz esse gesto. Uma outra história que me marca muito e que quer ensinar para a gente que tudo que fizermos na vida retornará para a gente. Se você fizer o bem, vai voltar para vocês o bem. Se vocês fizeram o mal, vai voltar o mal. Lembre-se que a vida é como um espelho. Se você sorrir para ela, ela vai sorrir para você. Se você fizer cara feia, você não vai gostar da expressão dela. Mas Chico estava trabalhando até tarde. Chico dormia muito pouco, 4 horas por noite mais ou menos, psicografando, porque não dá para escrever tanto livro, fazer tanta coisa e dormir demais. Aí, ele voltando do centro espírita, é deparado com 2 ladrões, 2 homens desarmados, mas tinham os músculos e ameaçaram bater no Chico. É um assalto, rapaz, dá o dinheiro que você tem aí agora, senão você vai apanhar. Calma, meu filho, vocês assaltaram um homem muito pobre, eu não tenho, mas toma aqui o que eu tenho. Não, você tem mais sim, não é possível que um homem só tenha isso, você vai apanhar aqui mesmo, toma em 2. Não, mesmo que tivesse em 1, eu não sei brigar, não vou reagir. Pode ficar com o meu agasalho, fica com a minha roupa, é tão frio aqui em Pedro Leopoldo, venta muito, pode ficar. E eu quero pedir, eu cuido de algumas crianças, e se você me bater, vai me machucar, e eu não vou poder ajudar essas crianças, e vai fazer tanta falta para elas o meu carinho, a minha companhia, e vocês não vão ganhar nada, vocês estão tirando tudo que eu tenho. Ele fala assim, o senhor cuida de criança? Sim, eu cuido, é verdade, vamos até a minha casa, eu sirvo alguma coisa para vocês comerem, dou um outro agasalho, eu não tenho muito mais a oferecer. Ele fala assim, o senhor é Chico Xavier? Ele fala, ai meu Deus, ele me conheceu, agora eu vou apanhar. Ele fala assim, sou filho, sou Chico Xavier, mas eu não me lembro de ter feito mal a alguém, mas se fiz mal a você, você me perdoa? Eu não sei o que pode ser, eu quero retribuir tudo que fiz. Ele fala assim, não, seu Chico, o senhor não fez mal para mim não, uma vez o senhor salvou a minha vida. Ele fala assim, eu era um recém-nascido e meus pais não tinham o que comer, estava tão frio aquela noite, seu Chico, nós batemos por sorte na casa do senhor, o senhor nos atendeu, já era tarde, e recolheu a gente para dentro, serviu uma comida para o meu pai, para minha mãe, e na hora de ir embora, o senhor fez assim como o senhor fez comigo, tirou o seu agasalho, deu para o meu pai, e pegou um cobertor e cobriu a minha mãe e o meu corpinho de criança. E eu sei dessa história porque mamãe ficou repetindo isso para mim, que um dia um homem tinha salvado a nossa vida. E sabe, seu Chico, eu tenho esse cobertor até hoje que o senhor me deu. Portanto, seu Chico, eu não posso roubar o dinheiro do senhor, pode ficar com ele. E quer saber, seu Chico, fica com o dinheiro que eu já roubei hoje também, E o outro ladrão fala assim, não, que isso, rapaz, nosso dinheiro honrado, suado de roubar as pessoas honestamente, como assim você vai fazer isso? É nosso dinheiro, nosso trabalho. Diz o ladrão-chefe, e você calha a sua boca, também não deu dinheiro para ele, é para as crianças. Tá bom, toma, seu Chico. Obrigado, meus irmãos, eu vou aceitar porque as crianças vão precisar muito dessa ajuda. Mas eu só quero dizer, vão em paz, vão com Deus e não errem mais. Aí o ladrão, bom ladrão, vamos supor que se chamasse Dimas e o outro Gestas, ele diz assim, o senhor acha que Jesus vai abençoar os ladrões, seu Chico? E ele falou, claro, filho, você se esqueceu que Jesus, para se despedir da terra, preferiu se despedir ao lado de 2 ladrões? Ele amparará a todos, ninguém perde a condição de ser filho de Deus, por mais que erre, terá chance de se consertar. Vai em paz e não erre mais. Ele vai embora, voltando para casa ele conta, e esse episódio ele conta com alegria e o bom humor, dizendo assim, agora eu estou complicado perante Deus, porque eu assaltei 2 ladrões. E vou ter que responder por isso. E é claro que não.
É claro que o Chico não vai responder por isso, a não ser responder por todo o amor que ele fez. Então, nessa passagem ensinamos: nenhuma das ovelhas que meu pai me confiou se perderá. Aquele bom ladrão, o mau ladrão, também terão chance de se refazer e de se arrumar. Se eu pedisse a vocês, a casa, que passasse um papelzinho para vocês escreverem um sonho que vocês têm no papel, pode ser qualquer um, e não precisa se identificar, porque se você se identificar, é capaz de você ficar coagido. Então você pode escrever o que você quiser, e a gente colocasse isso dentro de um saquinho plástico, e todos os sonhos de vocês estavam misturados aqui. Eu poderia embaralhar e começar a tirar e leria muito possivelmente: olha, eu quero me casar. Olha que bacana, eu acho que letra de mulher, está com vontade de casar. Vamos ver um outro. Eu quero me divorciar, não aguento mais minha mulher. Nossa, o contrário. Vamos ver um outro aqui. Eu quero ser astronauta, que bonito. Eu quero ser mergulhador. Nossa, eu só estou pegando coisas ao contrário uma da outra, vai ser difícil hoje, hein? Vamos ver aqui mais um. Eu quero sair do país, quero estudar fora, mudar desse país violento e corrupto. Meu filho quer tanto voltar para o Brasil, queria que ele voltasse. Opiniões contrárias, eu posso dizer a vocês, vocês querem a mesma coisa, a mesmíssima coisa. De outro modo, pego entre vocês os dois seres, as duas criaturas mais diferentes umas da outra possível. Um homem, uma mulher, um espírita, um ateu, um São Paulino, um que odeia esporte, um homossexual, um heterossexual, um novo, um velho, um branco, um índio, todas as diferenças possíveis entre dois seres humanos, eu diria, querem a mesma coisa. Todos nós queremos. E que se eu pegasse essa papelada toda, amassasse, batesse no liquidificador, espremesse e tirasse a essência disso tudo, eu conseguiria escrever uma única frase: eu quero ser feliz. Ninguém faz o que faz para ser infeliz. Todos vocês vieram aqui hoje porque acreditaram que aqui ia ter uma palestra bonita e se sentir melhor por algum motivo, mas não vieram aqui porque saberiam que aqui seriam infelizes e teriam outro lugar melhor para ir e por isso não foram. Mesmo que vieram forçados pela mãe ou pelo pai, acharam por bem vir e obedecer essa ordem, mas tudo o que fazemos é para ser feliz. E aquele que se mata, o suicida, é porque ele não aguenta mais uma dor no coração. O suicida não comete suicídio porque não compreende a arte moderna. O suicida se mata porque não suporta mais a antítese da felicidade, que é uma dor profunda no coração, então ele acha que vai acabar com o sofrimento, mas o que ele queria mesmo é acabar com a dor que sente. Portanto, todos os seres humanos, todos nós queremos ser felizes. E na questão 785 do Livro dos Espíritos, perguntaram: qual é o maior obstáculo do homem à felicidade? Na verdade, a pergunta é: qual é o maior obstáculo ao progresso do homem? Mas progredir é ir melhorando até chegar à felicidade. Qual é o nosso maior obstáculo? A resposta é simples, são dois: o orgulho e o egoísmo. E Francisco de Paula Cândido Xavier demonstrou para a gente que ser feliz é conseguir vencer esses dois obstáculos, o nosso orgulho tão grande ainda e o egoísmo enorme também. Uma vez, o Chico estava convidado ao Pinga Fogo para participar daquele programa de perguntas e respostas. E quando foi apresentado aos indagadores, foi assim: esse é Freitas Nobre, escritor, jornalista, atuante, homem muito inteligente, não sei o quê. Aquele é Vicente Leporassi, escritor, líder da bancada do MDB e tudo mais. Até que passou a palavra ao primeiro e ele falou: senhor Chico Xavier, como o senhor gostaria que eu lhe chamasse? Vossa Excelência? Excelência? Doutor Francisco Xavier? Doutor Francisco de Paula? Como o senhor gostaria? Ele diz assim: Chico já é demais para mim. Ele fala: então vamos falar de escritor para escritor? Vamos falar de irmão para irmão. É isso que ele quer dizer. Chico já é demais para mim. Ele se sentia pequeno na frente daquelas pessoas. E no final do Pinga Fogo, quem já viu, viu. Quem quiser ler também tem o livro. Ele diz assim: sempre que fala: doutor Vicente Leporassi, Chico, não me chame de doutor, me chame somente de Vicente. Que isso, somos irmãos. É contagiante aquilo. A humildade é contagiante. É agradável estar perto de alguém que não é arrogante, de alguém que não é orgulhoso. E esse era Chico, a quem
era amável, emocionante estar perto. E uma prova de egoísmo que ele não tinha foi que uma vez roubaram a casa dele. Invadiram e pegaram as roupas do varal, outros pobres ladrões. E as irmãs culparam o Chico. Tá vendo, Chico? Essas pessoas que vêm aqui na tua casa, na nossa casa, atrás de você, fica vendo que a nossa casa não tem tranca, não tem nada, entraram aqui e pegaram. Ele toma uma providência, ele vai, pega as coisas que estavam no quarto dele, pede para as irmãs algumas coisinhas, junto que pode, lava, passa, arruma e põe lá fora com um bilhete que dizia isso: amigo necessitado, ontem você esteve em minha casa e pegou algumas roupas do varal, assustou muito as minhas irmãs, por isso separei para você as coisas que não estamos mais usando e que podem lhe ser úteis. A próxima vez que vier, não precisa entrar escondido, bata palmas, a campainha está com problemas e não temos dinheiro para consertar, mas chame pelo meu nome e eu terei enorme prazer em lhe atender e lhe ajudar, com carinho, do seu irmão Chico Xavier. E deixa para ele levar. Alguém aqui faria isso? Sabendo que um ladrão entrou na tua casa e que é capaz dele voltar, você não quer pegar ele de surpresa? Mas o Chico age diferente. Mas ele seja espelho para nossas vidas, porque a vida é assim mesmo, você sorri para ela, ela sorri para vocês. Faz cara feia e vocês não vão gostar do que vão ver. Por isso sempre, meus amados, eu vou dizer: abençoado Chico Xavier, abençoado médium do bem, abençoado espírito que veio à Terra por mais uma grandiosa encarnação, por todos nós, não precisava mais encarnar num planeta desse nível, mas aceita por amor a nós, para fazer tudo o que pode por nós, e me mostrou um caminho mais bonito, me fez agradecer muito a Igreja Católica, mas me despedir dela e seguir meu caminho na própria doutrina espírita, que tem me acolhido, me aconselhado e me mostrado uma verdade imbatível. Chico pediu uma coisa que mostra mais uma vez: ele queria morrer num dia que o Brasil estivesse muito feliz, porque sabe da dificuldade que é você ficar implorando a Deus que não deixe a sua mãe desencarnar, que não deixe o teu irmão, o teu filho desencarnar, e essa energia prende ele numa questão inevitável. E Chico, aos 92 anos, às 7h30 da noite, desencarna no dia 30 de junho de 2002, 10 horas após o Brasil ser pentacampeão do mundo. Mais uma vez ele teve merecimento e foi atendido. O Brasil estava feliz e deixou que ele fosse embora, como um pássaro que se liberta de uma gaiola para viver feliz. Eu quero dizer uma coisa a vocês, que mediante essas histórias, todas essas lindas histórias, eu vou ler um texto que o próprio Chico escreveu. O Chico quase sempre é tomado como referência pelo André Luiz, pelo Emmanuel, por Alta de Souza, por Maria Dolores, e na verdade esquecemos o brilhante pensamento daquele menino. E quero dizer a vocês que nós temos uma vida maravilhosa, todos nós, e que na encarnação não erramos de endereço, não. Nascemos aqui na Terra porque precisávamos nascer, precisávamos demais dessa encarnação, e vamos aproveitar essa oportunidade e voltar ao mundo espiritual melhores. Lembrem que antes de encarnar, todos vocês fizeram uma promessa, disseram assim ao seu anjo da guarda: amigo, eu prometo voltar melhor, viu? Eu vou para lá fazer um estágio intensivo e volto melhor, e espero que você me ajude. E o anjo da guarda está nos ajudando, nos colocando as nossas dificuldades, nos encorajando, nos estimulando e inspirando a errar menos e acertar mais. E o Chico disse uma coisa incrivelmente bonita num trecho dele. O texto de Chico diz assim: passei fome, passei frio. Em Pedro Leopoldo sempre fez muito frio, ventava muito. A nossa casa não era forrada. Às vezes a gente não tinha o que comer, era somente uma panela no fogão. Mas ninguém em casa morreu por causa dessas privações que passávamos. A gente comia só arroz e chuchu, de vez em quando uma mandioca ou ovo, carne muito difícil. Caso tivéssemos muita comida em casa, eu iria me empanturrar, pois sempre gostei de comer e quase nunca tinha. Como seria capaz de dar comunicações de espíritos com a minha barriga cheia, se me sobravam somente os horários do almoço para escrever? Penso que tudo o que passei na vida tinha uma razão de ser. O meio aparente adverso em que vivi, em que renasci, foi-me de grande valia para cumprir minha missão.
Agradeço todas as dificuldades que enfrentei. Não fosse por elas, eu não teria saído do lugar. As facilidades nos impedem de caminhar. Mesmo as críticas nos auxiliam muito. Partirei dessa vida sem um níquel sequer. Tudo que veio a mim, em matéria de dinheiro, simplesmente passou pelas minhas mãos. Graças a Deus, a minha aposentadoria dá para os meus remédios. Roupas, os amigos me doam quando acham que eu estou mal vestido. Sapatos, eu custo a gastar um par. E olha que eu ando muito. Em casa, a comida é simples. Não tenho conta bancária, talão de cheques, nenhuma propriedade em meu nome, a não ser essa casa, que já passei em cartório para os outros. Tenho apenas o usufruto. Nunca tive carros, nem sequer uma carroça. De modo que, nesse sentido, nada vai me pesar na consciência. Fiz o que pude pelos meus familiares, e se eu não fiz mais, é porque mais eu não podia fazer. Nunca contei o dinheiro que trazia na bolsa, ou no bolso, mesmo aquele que alguns amigos generosos colocavam no meu paletó. Quanto a mim, sou apenas um médium, e um médium muito falho, e os médiuns seguem-se uns aos outros perante o tempo. O trabalho que me foi entregue poderia ter sido entregue a qualquer outro médium. Eu não receio ter necessidade de ter substituto, pois me sinto como um capim. Quando um desaparece, outro vai surgindo. Um iluminado? Não. Uma tomada entre dois mundos. Um porta-voz de Deus? Não. Uma besta encarregada de transportar os documentos dos espíritos. Um apóstolo? Não. Um Cisco Xavier, mas alguém disposto a servir. Cada tiquinho de paz que levo a alguém vale a paz que nunca foi minha. Sei que errei muito, mas prometo melhorar. Mas, pois embora ninguém possa voltar atrás para fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Francisco Xavier. De um texto de Joana de Ângeles e psicografia do Divaldo, que eu confio plenamente, diz assim: e ao desencarnar, suave e docemente, permitindo que o corpo se aquietasse, ascendeu nos rumos do infinito, sendo recebido por Jesus, que o acolheu com a sua bondade, dizendo-lhe: descanse por um pouco, meu filho, a fim de esqueceres as tristezas da terra e desfrutares das inefáveis alegrias do reino dos céus que você merece. Ontem, um grande irmão e amigo, Orlando, que é um grande médium que estará em Bauru, que está aí na porta de vocês o dia que ele estará lá, todos estão convidados também para a Feira do Livro Espírita. Eu vou fazer palestra agora neste sábado, lá no Shopping Boulevard. Gostaria do coração que vocês estivessem lá. Psicografou ontem uma mensagem chamada Chico e os Mensageiros. Essa página foi psicografada pelo médium Orlando Noronha Carneiro, no Pronto Socorro Espiritual Pais e Filhos, e o espírito que ditou é Brandina de Jesus. Ela diz assim: os poetas redivivos, vozes que cantam do além, é o Parnaso espiritual, florescendo a poesia do bem. Alta de Souza, Augusto dos Anjos, Olavo Bilac, João de Deus e diversos poetas deixam surpresos os ateus. Humberto de Campos e os contos traz-nos livro a boa nova, o Evangelho de Jesus em que a vida se renova. Sheila, Meimei de Luz e a doce Maria Dolores amenizam em mensagens corações que pulsam em dores. André Luiz descortina a vida espiritual em nuances sempre belas no amor da vida imortal. Cartas familiares consoladoras, vencendo a sombra do véu, atestam a vida triunfante com os recados do céu. Emmanuel, grande evangelizador, mais perto nos traz Jesus. Sua mensagem de paz é um escrínio de luz. Gratidão a Chico Xavier. Nasce no dia 2 de abril, missionário fiel de Jesus, iluminando o solo do Brasil. Gratidão ao Orlando, que psicografou, e Brandina de Jesus, que escreveu. Mas guardei para o final algo que eu considero magnífico. Uma poesia em forma de oração que todos nós com certeza fizemos antes de reencarnar, pedindo a Jesus que viéssemos aqui para a Terra e conseguíssemos fazer as marcas dele. Atingir as marcas de Jesus é o nosso trabalho, é o nosso papel, a nossa responsabilidade.
E por isso sempre vou dizer: abençoado Chico Xavier, abençoado médium do bem, abençoado discípulo de Jesus, que me encorajou a agradecer demais a Igreja Católica, mas dizer que era hora de eu me despedir dela e ser um estudante da doutrina espírita. E que não lembrando, quem sabe isso nos ajudará a relembrar o que dissemos. Quando Maria Dolores diz assim: Senhor, quando me deres o privilégio do renascimento no berçário do mundo, entre as necessidades que apresento e aquelas que eu não vejo, eis, Senhor, o desejo em que dia por dia me aprofundo. Deixa-me renascer em qualquer parte, entretanto, que eu possa buscar-te onde constantemente continuas, trabalhando e servindo em todas as estradas, para que eu também tenha as minhas mãos marcadas, como trazes as tuas. Quanta ilusão em que eu me debatia, crendo que o desespero fosse prece, a rogar-te segurança e alegria sem que eu nada fizesse. Imitava na terra o lavrador, a temer pedra e lama, vento e bruma, aguardando milagres de colheita sem plantar coisa alguma. Entretanto, Senhor, agora sei que o trabalho é divino compromisso, estímulos dos céus, guiando-nos os passos, e que por atender a semelhante lei, puseste ambas as mãos em nossos braços, por estrelas de amor e de serviço. Assim, quando efetues as esperanças em que me agasalho, e eu estiver entre os homens, os meus irmãos, que eu me esqueça em trabalho, e me lembre das mãos, não des tempo para lastimar-me, que eu busque tão somente a luz que me acenas. No desejo de seguir-te, quero trabalho apenas. Dá que eu esteja contigo onde estiveres, uma réstia de paz, que eu seja alguém sem destaque e sem nome, que se ouvide no bem. E se um dia uma cruz de provas e de agravos vier reclamar-me a tarefa e o coração, não me largues ao susto a que me enleie. Ajude-me a estender as próprias mãos aos cravos da incompreensão que me rodeie, entre bênçãos de fé e preces de perdão. Não consintas, mestre, que eu retorne ao tempo morto, da ilusão convertida em desconforto. Dá-me os calos da paz nas tarefas do bem, a servir e servir, sem perguntar a quem. Ouve, celeste amigo, aspiro a estar contigo, longe de minhas horas desregradas, onde sempre estiveste e sempre continuas, plantando amor em todas as estradas, para que um dia eu também tenha as minhas mãos marcadas, como trazes as tuas. Maria Dolores, pelas sagradas mãos do Chico. Lembrem-se, Deus nos dá a vida, mas a felicidade fica por nossa conta. Eu tenho plena convicção de que se vocês quiserem ser felizes, Chico é um perfeito guia. Muito obrigado, meus amados. Feliz aniversário de Chico Xavier. Que Jesus nos abençoe.